Oi, gente. O vídeo de hoje vai ser um vídeo um pouco chato, assim, de fazer, sabe? Tava pensando se eu ia fazer, se eu não ia fazer. Mas eu vou fazer sim. Eu vou fazer sim, porque é uma coisa que me aconteceu hoje. E quem sabe vocês me podem me ajudar, né? Então, hoje eu acabei de chegar da escola. Acabei de chegar da escola do curso que eu tô fazendo aqui de norueguês, na Noruega. E quando eu terminei a escola, eu não vim para casa, eu parei ali na biblioteca da escola, porque de todos os dias, quase todos os dias, eles têm voluntários que ajudam os estudantes com as matérias, tá? Eu tenho 3 matérias esse ano, eu tenho matemática, inglês e norueguês. E eu fiz um texto de norueguês que a professora pediu, e aí eu nunca usei essa biblioteca para pedir ajuda, né? Já tem já um mês e meio que eu comecei a escola, foi no final de agosto, quase 2 meses, inclusive. E eu falei, então eu vou lá pedir, né, ajuda, vou usar esse recurso que a gente tem, que é grátis, eu nunca usei, vou lá, vou usar. Eu fiz o texto em casa, olhei ele, vi que tava bom, mas eu tenho um problema com a gramática norueguesa, né? E ainda não tô muito boa nisso. E aí, fui lá com o meu texto, entrei na biblioteca, a biblioteca tá bem cheia de gente, eu não esperava que tava assim, lotada, tá? Eu sempre fui lá, tava bem vazia, tava cheia. Aí, como era a primeira vez que eu ia na biblioteca, aí eu perguntei lá no balcão, lá na secretaria, né? Na hora que você chega tem como é que se fala? Um barcão, como é que se fala em português? Tem um lugarzinho lá que parece uma secretaria, né? E você pede informação, tem a bibliotecária ali. Aí eu pedi pro rapaz que tava lá, pedi pra ele, eu falei, ó, é a primeira vez que eu vim aqui, como é que funciona? Precisa pegar um papelzinho, precisa pegar um número pra esperar o voluntário te ajudar? Hoje, depois eu falei pra ele, uma outra pergunta, né? Eu falei, inclusive, hoje tem voluntário de norueguês, porque eu tô interessado em norueguês. Ele falou assim, não, olha, não precisa pegar papelzinho, não. Tem 3 voluntários de norueguês aqui, são 3 senhoras, né, que ajudam aqui. Ele me apontou as 3 pessoas que estavam ali, elas já estavam ocupadas com outras pessoas. Eu falei, mas como é que funciona? Ele falou, vai lá e pede para ela, pergunta para essa pessoa se ela tá livre e quando ela te pode te ajudar, é só pedir. Eu falei, tá bom, mas ela tá com uma outra, mas pede que depois ela vem na tua mesa. Aí eu fui lá, com muita educação, eu fiquei do lado, fiquei até constrangida, né, de interromper a pessoa que tá ali ajudando o outro, né? Ela me viu assim, eu falei assim, a senhora tá livre depois da moça, né? Ela falou, ah, não, porque eu tenho 3 pessoas depois dela, e depois dessas 3 pessoas eu venho ali ajudar você. Ok. E eu vi que ela demorava demais com uma pessoa só, sabe? Aí eu fui de uma outra voluntária e vi que ela tava só com uma, não tinha tanta gente assim que eu via que tava esperando, né? E aí perguntei pra ela, ela falou, tá, eu tô só com uma, depois eu faço você. Ok, aí eu sentei, fui lá, peguei o meu caderno, comecei a estudar, né, matemática, eu tinha coisas pra fazer. Tinha também voluntário de matemática, mas só que de matemática, por enquanto, eu não tava precisando hoje, né? Aí eu tava fazendo a minha matemática e apareceu a terceira que passou na frente, que ela tinha terminado na pessoa. Aí eu falei pra ela, né? Falei pra ela se ela tava livre. Ela falou: ah, não, agora eu vou pegar uma pausa, vou tomar um café, daqui uns 15 minutos eu volto, tá? Aí eu faço você, tá bom. Aí se passou meia hora, ela não voltou, eu não vi ela, tá? Aí como eu não vi ela mais depois de meia hora, e eu também não conseguia fazer matemática porque tava muito barulho na biblioteca e eu não consigo me concentrar. Eu tava já ficando ansiosa para esperar a pessoa me corrigir lá o meu texto, né? Não tinha mais voluntário, tinha só 2. Uma tava ocupada com 3, a outra tava demorando demais e uma foi embora. Aí eu não conseguia fazer matemática e fechei o caderno também, né? E fiquei ali esperando.
Aí quando essa que tinha só uma se liberou, que era a minha vez, eu já tinha falado, né, que eu tava esperando, ela tava indo embora. Aí eu me levantei, eu pedi pra ela, eu falei, senhora, tá livre pra me ajudar? Ela falou, ah, matemática não, porque viu o caderno aberto de matemática na mesa. Não, eu falei, não, é norueguês, né? Ah, ok, o que é que você precisa? Aí eu falei, eu fiz esse texto aqui, né? E eu gostaria de ter ajuda com o texto, com esse texto que eu fiz, né, de norueguês. E ela falou assim, mas o que que é que você precisa na real, né? Qual é o que você precisa? Eu falei, eu não sei como é que funciona aqui, qual o tipo de ajuda que vocês podem darem, né? Dar. Eu não sei, é a primeira vez que eu venho, como é que funciona? Ela falou, ah, mas você tem que saber o que você quer. Aí eu falei, ah, então eu gostaria de ter ajuda com a gramática, né? Se é possível, porque eu tenho problema com a gramática. Aí ela falou, ah, gramática. Aí ela falou, ok, qual é o texto? Ah, mas eu não posso ler tudo esse texto aqui, tá? Eu não posso ler tudo esse texto. Era um folho só, gente, era um folho só. Aí ela falou assim, não posso ler tudo esse texto aqui não, não falou bem perder tempo, sabe? Ela falou que eu não podia ler tudo aquele texto. Aí eu entendi que ela não podia perder tempo, né, na minha cabeça. Então tá. Aí eu falei assim, ah, então tá, o que a senhora pode fazer? Ah, eu posso ler até aqui. Aí ela separou a metade lá, o pedaço que ela podia ler, tá? E eu falei, ah, tá bom então. Aí ela sentou do meu lado, ela começou a ler, ela foi bem rude, tá? Na hora de corrigir as coisas, na gramática, levantou para fazer os gestos das coisas. Ela falou: ah, você não pode usar esse verbo aqui, não, você tem que usar outro, mas não se viu esse verbo, tal, tal, né? Ah, foi bem rude, assim, bem agressiva e uma cara bem feia. Sabe como você entende, assim, que as pessoas estão fazendo coisas que não tá com vontade? Tá sem vontade de ajudar? Então, aí ela leu bem rapidinho, eu fiquei sem graça, sabe? Do modo que ela fez, como ela fazia, né? Aí eu fiquei sem graça, eu nem respondia muito, sabe? Nem sabia o que responder, fiquei quieta, entendeu? Aí ela terminou, eu falei, ah, então tá bom, né? E foi, minha filha, ficou nem que 5 minutos. Eu pensei que a mulher tava indo embora, né? Porque eles estão ali, eles estão grátis, né? Eles são voluntários, a gente não paga, é tudo voluntário, né? Eu falei, ah, então ela tá indo embora, é o horário dela, não é que pode ficar aqui ajudando, né? A mulher se levantou, ficou dando um passinho dentro ali da biblioteca sem fazer nada, sabe? Aí eu falei, então tá. Só que com outras pessoas que ela ajudou, ela foi muito gentil. Eu vi como ela ajudava. Ela falava muito, explicava, era muito gentil, tá? Com outros estrangeiros, tá? Comigo não. Comigo foi bem rapidinho, bem rude. Foi a primeira vez. Eu juro que eu fui muito, muito educada. Ao menos eu tentei ser educada. Não sei, será alguma coisa que eu fiz, eu falei, mas tenho quase certeza que não foi isso. Na hora que eu fui embora, porque depois eu fiquei sem graça, eu fiquei ali só um pouquinho lendo meu texto, assim, pra dar uma disfarçada, tá? Que eu fiquei super arrasada, eu tava com as lágrimas já no olho, e pra não dar no olho, assim, que eu tava arrasada na frente de todo mundo, que eu ia chorar. Aí eu fiquei lá disfarçando, sabe? Lendo o texto e tentei fazer até um exercício de matemática, que deu até ruim, né? Aí terminou aquele ali, eu juntei minhas coisas, dei uma olhadinha assim no rabo de olho, assim, pra ver se ela tava por perto. E quando eu tava saindo, aí eu bati o olho nela, ela tava em pé na sala, ela me olhou, ela me mirou assim, sabe como você dá aquela olhada assim, como pra dizer, ok, eu fiz alguma coisa, né? Aconteceu alguma coisa, eu sei. Então ela me olhou mesmo pra ver se eu tava, como é que eu tava, né? Quer dizer, que ela sabia que ela tinha feito alguma coisa, ela tinha tratado mal, vamos dizer, tratado mal. Talvez não tenha tratado mal, sou eu que entendi que ela me tratou mal, entendeu? Mas ela procurou confirmação quando eu fui embora, entendeu? Ela me procurou, como eu procurei confirmação também, porque na hora de ir embora eu dei uma olhada na sala para ver se ela tava ali, entendeu? Eu também procurei, se ela também procurou, quer dizer que teve alguma coisa, entendeu? Pra mim teve alguma coisa.
Aí, resumindo tudo isso, quando eu entendi que eu fui tratada mal, entendeu? Fui tratada mal voluntariamente, gratuitamente, sem ter feito nada. Então, gente, foi isso o meu relato de hoje, sabe? Nem queria fazer esse vídeo, mas eu vou fazer sim como é que se fala? Pra botar pra fora o que eu tô sentindo, entendeu? Porque aqui eu não tenho ninguém pra falar. Até tenho, mas não são as pessoas certas, não sei. Não sei, tava com vontade de falar e de fazer esse vídeo, nem sei se tá certo ou não, entendeu? Também ficar me expondo, né? Me expondo na internet assim, nos canais assim, falando disso e aquilo. Mas também não tem nenhuma maldade nisso, né? Só relatar como é que foi, não tem nome de ninguém, não tô falando mal de ninguém, só tô relatando aquilo que aconteceu. Então, gente, isso não é a primeira vez, sabe? Já me aconteceu também numa outra escola que eu estudei aqui no Norueguês. Eu tive problema com a conselheira da escola, sabe? Que me tratou mal também ali, gratuitamente. Fui duas vezes eu fui tratada mal. E na terceira vez ela me pediu desculpa, sabe? Ela me pediu desculpa, ela falou, desculpa pra última vez, entendeu? E fizeram até umas piadinhas, a professora minha falando que ela tinha esquecido de tomar os comprimidos dela, entendeu? E com quem ela pegou? Comigo, entendeu? Me tratou super mal. Naquele dia eu saí dali chorando, na segunda vez que ela me maltratou também eu saí chorando, porque o conselheiro da escola é eles que decidem muitas coisas, fazem muitas coisas. Por exemplo, a última escola que eu fui, essa conselheira aí que eu tive problema com ela, o motivo foi que eu tava no nível B1, tá? Escola paga, não escola pública, porque essa escola é assim, ela é pública e ela é paga, entendeu? Para quem tem direito, você estuda o norueguês de graça. Para quem não tem direito, você vai pagar. E eu pagava mesmo todas as ratas direitinho, sem atraso, e pagava caro, sabe? Para eles é normal, mas pra gente é caro, é muito caro. Eu paguei ele quase 2 anos, foi muito caro. E eu pagava todas as mensalidades, já tinha feito todos os percursos, né? O percurso do A1, A2, B1 e eu queria ir pro B2, entendeu? Pagando, entendeu? Eu fui lá perguntar para ela se eu podia ir pro B2, já que eu pagava, né? Porque quem era de graça tinha que fazer o exame, tinha que fazer o teste. Se você passava, aí você ia para o nível mais para frente, entendeu? Só que os estrangeiros não faziam, porque se você pega o nível B1, aí você não tem mais direito de estudar grátis, não. Aí eles ficavam estudando, não faziam nunca o exame para não sair da escola, entendeu? E eu não passei no exame, entendeu? Mas, como eu pagava, eu podia ir eu penso, né, que eu podia ir pro nível 2, o B2, só que eu não ia fazer o exame, lógico, eles não iam dar o atestado para mim dizendo que eu tenho o nível B2, entendeu? Sendo que eu não tinha, entendeu? Só que como eu tava pagando, eu pensava que eu tinha direito de ao menos assistir as aulas, né? Então eu ia pagar para assistir as aulas. Só que fazer o exame ia depender de mim, né? É lógico, se eu passasse, eu ia pegar o exame ou não. Se eu não passasse, nada, eu ia só pagar e ficar ali. Mas ela falou pra mim, não, mas olha como ela foi. Ela não me falou, você não pode fazer isso, tal, né? Me explicou como é que funcionava. Ela foi rude, já na hora que ela abriu a boca, ela já tava falando inglês, né? Aí eu falei pra ela, não fala inglês tudo não, porque eu não entendo muito. Pode falar em norueguês? Aí ela já falou, mas como eu vou falar com você em norueguês, nem você entende o básico do norueguês? Esse é o conselheiro, né? Aí depois eu falei, tá. Aí eu já fiquei nervosa, vermelha, perdi a palavra, né? As palavras, né? Não sabia o que responder. Aí ela falou pra mim, você não pode ir pro nível B2 porque você tá no nível B1. Então você não pode. Eu falei, mas eu na escritura e na leitura eu tenho nível B1, porque eu fiz o exame, porque eu passei. Quando eu fui pedir pra ela, eu tinha passado, porque o exame é assim, tem uma parte que é falada, né? E tem a parte oral e tem a parte da escrita, da escritura.
Aí eu falei pra ela, mas eu tô perguntando porque como eu pago e também é pagado, né? Eu pago, eu tô pedindo para ver se eu posso ir para frente, entendeu? E também o escrito e a leitura e a compreensão eu tenho, eu consigo entender o que os professores falam, escrever eu também tenho um nível já B1, né? E na leitura também, é só o falado, né? Ela falou, não, tem que ter inteiro completo. Você não pode, não de já se viu querer ir pro nível B2 quando você nem tem o B1. Eu falei, mas era só uma pergunta, não é que eu tô pretendendo ir para o nível B2. É só uma pergunta, eu tô perguntando se eu posso. Mas você não deveria nem estar aqui a perguntar se você pode ir para o nível B2. É lógico que você não pode ir para o nível B2, que você tem o nível B1 ainda e não passou tudo. Eu falei, mas uma parte eu passei, não passei no oral, né? O oral é bem difícil de passar, porque você tem que ter uma fluência a mais, né? E ali era tudo teoria na escola, né? Na escola você não é que fala muito, entendeu? É mais teoria, você tem que entender, escrever, tal. E como eu tava pagando, eu não queria pagar de novo o curso. O que aconteceu? Eu fiz tudo o curso B1, eu ia ter que pagar de novo o curso B1. Eu ia ter que pagar de novo, ia pagar para sempre o B1 até que eu não passasse, entendeu? Eles iam ficar rico ali nas minhas custas, eu pagando sem passar, entendeu? Aí que eu fiz? Fiquei chateada, fui pro turno da noite, também não deu certo, arrumei uma outra professora, sabe, bem ruinzinha, me tratava mal também, ó, não sei o que aconteceu. Aí, minha filha, não passei, encontrei essa mesma professora no dia do exame que eu fiz outra vez, também deu errado no exame, não passei no exame, só encontrava eles, entendeu? Aí o que eu fiz? Fui para uma escola particular, porque essa daí era escola pública, né? Aí fui para escola particular, aí já deu certo. Eu expliquei para eles, né, que eu tinha o nível escrito B1, mas o oral não, e que nível eu podia fazer. Aí eles falaram para mim, você pode experimentar fazer o nível B1, aí se der tudo certo, você pode ir pro nível B2, tá? Você vai fazer só 3 meses de curso, não vai fazer um ano inteiro, tá? Você vai fazer só 2, era 3 meses. Aí eu fiz, deu tudo certo, e o professor falou, se você quiser, você pode ir pro nível B2, porque não tá, o que quer dizer? Você vai pagar para ter o ensinamento, para aprender as coisas do nível B2, mas o certificado ninguém vai te dar, você tem que fazer o exame de estado, entendeu? O exame de estado é que diz que você tem o nível B2, mas a frequentar a escola e o curso, você pode frequentar para que você já passou o nível B1, você tá boa para ir para o nível B2. E aí que eu fiz, eu fui para o nível B2, entendeu? Isso foi o que aconteceu lá, entendeu? Naquela outra escola, com essa como se fala, conselheira da escola, né? E hoje, com a bibliotecária, com os voluntários que tem ali na biblioteca, né, gente? É bem chatinho. Eu nem sei se eu vou voltar ainda lá, se vai dar certo. Talvez foi essa pessoa, talvez tenha outras pessoas mais gentis, né? Mas eu não sei, não me deu muito bem, não. Saí de lá tão nervosa, chorando, vim pra casa, agora... Acabei de chegar em casa, de lá pra cá vim chorando no meio da rua, queria assim me esconder, sabe, de todo mundo, me esconder, porque, eu não sei o que acontece. Se eu tiver num lugar, em qualquer lugar que for, no trabalho, no meio da rua, em qualquer lugar, numa escola, em qualquer lugar que tiver, se tiver uma pessoa, em 10, em 20, em 100, se tiver uma pessoa que ela for mal amada, grosseira, não sei, uma pessoa, sabe aquelas pessoas mal educadas, assim, que ofende as outras gratuitamente, que são rancorosas, né? Essas pessoas assim, sabe? Pode ter certeza que ela vai mirar eu, entendeu? Ela vai me mirar, ela vai me olhar, ela vai me achar, ela vai vir direto na minha pessoa, Ela vai vir direto na minha pessoa pra acontecer aquele que acontece sempre. Não sei o que acontece. Todas as pessoas, agora, no lugar que eu tô, tem as pessoas vão tudo bem, tratada bem, chego eu, encontro a pessoa ruim. Tá na minha vez tem a pessoa ali educada, chega no meu momento, a pessoa vai embora porque terminou a parte dela, o período dela, me chega outra pessoa.
Eu não sei o que acontece. E eu sou tão gentil, tão boa. Não acontece sempre, mas acontece muitas vezes, sabe? Ai, eu tô cansada. Tô cansada. Principalmente aqui nesse país aqui. Ó, não é fácil tá aqui no norte, sabe? As pessoas pensam que é fácil, não é fácil. Eles falam que aqui eles não são racistas. Gente, eu não sei. As pessoas mais idosas, assim, não sei. Acontece sempre comigo com as pessoas idosas. Falam com outras pessoas. Ah, não, eles são tão gentis, tão bons. Ah, não, mas o que você tá falando? Não é isso, não. Não é verdade. Eu acho que foi você que não entendeu bem, né? Ai, gente, eu não sei. Será porque também não tenho muita fluência com o norueguês? Aí eu não consigo, né, responder assim, não tenho palavras, né, para argumentar. Eu fico calada e tomo tudo. Ah, eu tô muito triste. E agora com esse norueguês que eu não sou boa, tá? A minha gramática não é muito boa, eu tenho um nível B1, mas não é muito, entendeu? É muito pouco. E eu preciso de ajuda, e agora que aconteceu isso, nossa, ter que levantar da terra é difícil. Eu já tava voando, já tava baixa já, sabe? E agora que aconteceu isso, fui mais para baixo, e levantar do chão é difícil, sabe? É muito difícil. Eu vou ver se eu consigo ajuda numa outra biblioteca aqui, ver se tem alguém que me pode ajudar, porque aqui é difícil encontrar noruegueses que te ajudam. A professora até corrige os textos, mas ela não corrige sempre, ela não tem tempo. Ela também não corrige, e eu preciso de pessoas que me ajudem a corrigir textos mais assim que eu escrevo mais frequentemente, né? E foi isso. É, não sei, gente. Não sei se eu vou conseguir continuar assim, sabe? Não sei o que vai ser de mim. E apesar de tudo, eu penso que eu sou um lixo, né? Um lixo, porque a mulher lá corrigindo lá só duas coisas lá da gramática, isso não, né? Parecia que eu era o burro, né? A burrinha do Brasil, que chega lá do Brasil lá para corrigir as coisas, entendeu? Para ela. Só que não é bem assim, sabe? Porque para estar naquela escola lá eu tive que fazer um exame. Eu fiz um exame e passei no exame, entendeu? É um exame que dá direito de dizer assim, ok, você tem um mínimo para poder entrar. E se o mínimo é aquele e eu tenho um mínimo, o que quer dizer? Não é que eu sou boa na gramática, se eu era boa eu não tava lá, né? Para aprender, para fazer as coisas. Mas eu acho de ter direito, assim, de estar lá como todas as outras pessoas, tá? Tem pessoas muito mais boas do que eu e igual a eu, entendeu? Não penso que ninguém é melhor que ninguém. Não sei, talvez ela não queria corrigir gramática, né? Queria corrigir, não sei, textos literários, né? Porque tinha gente lá com textos literários, textos, né, de literatura, e eu tava com outro texto que era um outro tipo, é o início, né, da escola, os textos são diferentes. Não sei, aí eu fui lá pedir para ela corrigir a gramática, acho que o negócio deu errado, foi isso. Pedi para corrigir a gramática, era para corrigir o contexto, né, do texto escrito, se aquela coisa que você estava falando estava certo ou não, mas não a gramática em si, né? Não sei, fui eu que errei? Gente, não sei. O que eu vou fazer da minha vida? Não sei. Só sei que eu tenho que parar de chorar, parar de me pegar essas coisas, sabe? E achar que eu que sou errada, sabe? De parar de me esconder, sabe? O problema é que já sei, já um bom tempo que eu tô trabalhando em mim, né, na minha pessoa mesmo, eu sei que assim, eu não lido bem com as críticas. E aí vocês vão falar, caramba, tá fazendo vídeo no YouTube. Sim, gente. E pode ser que chove de comentários embaixo. Me criticando também, né? Pode ser. Mas dessa vez eu falei que eu não vou desistir. Não vou desistir de fazer meus vídeos do YouTube.
Não sei se vai dar certo, se não vai dar certo, se são bons, se não são bons. Eu gosto de fazer, eu quero fazer. Ok? Eu não me dou bem com as críticas. E quem é que se dá bem com as críticas? Ninguém. Eu tenho um probleminha a mais porque eu tenho que trabalhar mais sobre isso. Então, até fazer os vídeos do YouTube me ajuda com isso, né? Pra ter mais uma autoestima de mim, porque não é que eu tenho muita autoestima de mim, sabe? Eu sempre penso que as outras pessoas são melhores que eu, sabe? Que são mais inteligentes, mais boas. E eu tenho que parar com isso, sabe? Só porque eu não sou boa em alguma coisa não quer dizer que eu não sou boa, né? Ai, gente. Eu vou mostrar o meu texto e aí depois a gente termina com o vídeo de hoje. Vamos ver se eu pego aqui minha bolsinha da escola, a minha bolsa da escola. Vocês querem ver o que tem dentro da minha bolsa da escola? Pra quem pedir eu vou mostrar, tá? Se vocês pedirem eu mostro. Mostro os livros da escola, como é que eu faço, como é que eu estudo aqui, o que eu estou fazendo, tá? Mas hoje não. Aí é o texto que eu levei lá pra corrigir. Olha aí, a parte de cima, tá? É esse, ó, um folho só. Aqui ela corrigiu até aqui, ó. Ela leu daqui até aqui, corrigiu aqui, começou a corrigir essas coisas aqui, gramática, né? Não sei, talvez a minha cara, não sei, chama as pessoas assim pra criticar, né? Criticar e vocês imaginam que sexta-feira eu tenho prova de inglês, tá? Eu tenho que estudar. E agora eu tenho que sair também, porque eu tenho que fazer umas comissão. Então, acabei de chegar, tinha que estudar, não vou estudar. Tenho que sair para fazer comissão. Amanhã, sim, eu tenho que estudar inglês, porque, não, acho que quinta-feira eu tenho prova de inglês. Só gramática, tá? E aí também tô enfrentando a dificuldade com o inglês, porque eu tenho que falar o inglês. Mas o professor é super gentil, super gente boa e tá indo. Agora eu vou procurar ajuda com o norueguês num outro lugar, sabe? Ou talvez eu tente ir de novo lá, mas com essa pessoa eu não quero mais falar, sabe? E vamos tentar fazer diferente, né? Do que eu fiz. E talvez dê certo. É isso, gente. O vídeo foi assim. Eu fiquei pensando muito se fazer ou não, mas eu vou usar esse lugarzinho que eu tenho aqui também como um vídeo diário, sabe? Pra desabafar, pra falar o que eu penso, o que eu tô sentindo, o que eu tô vivendo, sabe? Tô cansada de me esconder, de me esconder das pessoas, porque eu me escondo das pessoas, sabe? Ninguém nunca sabe. Nunca falei isso, mas eu me escondo de todo mundo. Sempre falam que eu não posso sair, não posso. Os amigos eu falo, não posso. Eu sempre dou desculpa, porque a maioria das vezes é verdade, mas eu sempre dou desculpa, sabe? Eu fico me escondendo atrás de desculpa pra não falar com as pessoas, pra não ver as pessoas. Viver às vezes dói. A gente se vê no próximo vídeo.